Oi, olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, meu nome é Jane. Se é a primeira vez que você está vindo aqui nesse canal, eu quero te fazer um convite. Se inscreve, ajuda essa comunidade a crescer, ajuda pessoas que estão precisando desse tipo de informação. Muito obrigada, seja bem-vindo. Não esquece de ativar o sininho. Se você já mora nessa casa, minha gratidão, 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 gratidão. Gente, nosso tópico de hoje é o seguinte: como detectar um mentiroso em poucos segundos, né? Em alguns segundos, usando a comunicação não verbal. Bem, existem muitas maneiras de se entender se alguém não é honesto com a gente. Os sinais que eu vou dizer aqui não exigem palavras e são todos filas não verbais. Porém, tem um detalhe. Se você não é um especialista, você não pode sair por aí dizendo que a pessoa está mentindo. Porque existe várias coisas que envolvem reações e comportamentos parecidos, idênticos, iguais, entendeu? Uma pessoa pode não estar mentindo e ter um comportamento de um mentiroso ou ter uma ação de um mentiroso. Depende de várias coisas. Somente realmente pessoas que estudaram muito para saber. Mas eu vou falar aqui porque às vezes pessoas que têm distúrbio de personalidade, né, seja narcisista ou não, outros distúrbios, eles mentem. Eles mentem porque é característico das doenças deles, entendeu? Então vamos lá. Tem um psicólogo do FBI que ele tem até um canal no YouTube também. Ele tem um canal aí no YouTube. O nome dele é Ben Angel, tá? Ele tem um canal no YouTube. E foi através do vídeo, do livro dele que eu escrevi esse vídeo, né? Eu escrevi através do livro dele, Ben Angel, né? Então, contar mentiras em ambientes profissionais, quando vocês estão com amigos, contar mentira de ambiente profissional, ou quando a pessoa está em um grupo de amigos, né, leva a uma infinidade de problemas. Para um ambiente de trabalho eficaz, as pessoas precisam confiar uma nas outras, né? E construir relacionamentos baseados na honestidade e no objetivo comum de alcançar resultados satisfatórios. Entre amigos e familiares, também a pessoa precisa construir relacionamento com seus familiares, com seus amigos, honesto, um relacionamento honesto, baseado na honestidade, para que esse relacionamento floresça e as pessoas confiem uma nas outras, né? No entanto, sempre haverá familiares, colegas, amigos, pessoas em geral e até clientes potenciais que não dizem a verdade. Seria ótimo se a gente tivesse, né, uma varinha mágica para tocar assim na pessoa e saber se a pessoa realmente está mentindo e quem não está. Porque, como eu falei, às vezes as ações das pessoas, a forma como as pessoas falam, a forma como a pessoa se comporta, pode dizer que ela está mentindo e ela não está. Pode ser um sistema nervoso, pode ser um tique,
São várias coisas, tá bom? Só especialistas realmente sabem se as pessoas estão mentindo ou não. Agora, se aquele comportamento é padrão, como nas pessoas que têm distúrbio de personalidade, pode ser que elas estejam mentindo. Você tem que observar se ela está sempre, quando ela está falando uma coisa que você percebe que não é verdade, se ela tem sempre o mesmo comportamento, tá bom? Então vamos lá. Infelizmente, a varinha mágica, a varinha mágica não é uma opção para a gente, né? Existem outras maneiras de se entender se alguém não é honesto com a gente, ou no trabalho, seja lá onde for. Os sinais a seguir nem exigem palavras e são todos filas não verbais. Como é que você pode saber se alguém está mentindo? Segundo Ben Angel, né? Que é um treinador, um psicólogo, ele é um psicólogo, treinador dos técnicos do FBI. O que é comunicação não verbal? A comunicação não verbal inclui muitas maneiras pelas quais nos comunicamos sem palavras. Às vezes com o olhar, às vezes com a mão, às vezes com o andar. Você sabe quando a pessoa, você fala uma coisa, a pessoa sai andando com raiva. Você sabe que a pessoa está andando com raiva. Então, do mesmo jeito, você pode perceber uma mentira. As expressões faciais são um código ou sinal que reflete como a pessoa se sente a cada momento. Nosso rosto nos denuncia o mesmo. Microexpressões de expressão faciais que acontecem rapidamente assim, é preciso ser um especialista, né? Eles são uma reação natural em uma situação involuntária e uma forma de avaliar as verdadeiras emoções autênticas que os outros estão experimentando. Quando as pessoas querem esconder o que elas estão sentindo, ou elas tentam esconder o que elas estão sentindo, a expressão é reduzida no tempo de alguns segundos para uma fração de segundos. 1/10 de segundo. É tão breve que você pode perder a possibilidade de detectar num piscar de olhos. Você fez assim, você já perdeu. A maioria das pessoas não reconhece. Tem um psicólogo também, que ele é autor, psicólogo que é autor também, Paul Ekman. Ele diz que a maioria das pessoas não conhecem as emoções mostradas nas microexpressões, mas as pessoas podem aprender a vê-las. Aprender a ler as expressões faciais oferece uma vantagem em negócios, em relacionamentos, porém, porque permite que você se comunique de maneira eficaz com seus parceiros, seja de negócio ou seja parceiros românticos. Outra forma de comunicação não verbal é a linguagem corporal. Como eu falei, né? Você sabe quando a pessoa está aborrecida, está com raiva, quando ele te dá as costas e sai andando e você percebe se aquele andar é normal, se é de raiva, se é de alegria, se é de felicidade, né? Então você sabe. Envolve a maneira como você move seu corpo, como você ou a pessoa movimenta o seu corpo, move o seu corpo, incluindo movimentos inconscientes. Não é incomum que nossos corpos comuniquem algo que as nossas palavras não dizem. Por exemplo, braços cruzados na frente do peito geralmente é um sinal de defesa, né? Você está se protegendo. Cruzar as pernas pode indicar que alguém está precisando de privacidade. Porém, por exemplo, esse sinal aqui de proteção, você também, uma pessoa que está com frio, pode fazer isso, né? Uma pessoa que está com frio, uma pessoa que está com medo, pode ter esse mesmo gesto. Então, é preciso ser um especialista para saber distinguir a emoção que a pessoa está sentindo ou que a pessoa está pensando, né?
Sentar-se muito longe da outra pessoa, mostra desinteresse, enquanto você inclinar-se para frente para ouvir melhor, isso significa que você tem interesse naquilo que a pessoa está falando, né? Então aqui eu vou dar as 4 dicas de linguagem corporal que detecta um mentiroso. Você já deve ter sentido ou percebido que alguém não estava sendo honesto com você. Talvez você não consiga explicar em palavras, mas tenha a sensação de que algo não está certo, de que tem alguma coisa errada com aquela pessoa. As possibilidades são que você esteja correto. Muito provavelmente você está subconscientemente ciente das mudanças na comunicação não verbal da pessoa. Tem um especialista em microexpressões chamado David Matsumoto. Ele diz que gestos de comportamento não verbal depende de cultura e emoção. Não é igual para todo mundo. Olha só que observação fantástica, né? David Matsumoto. Ele explica que, para ser uma pessoa boa em detectar mentiras, você precisa observar as pessoas. Matsumoto ensina que quando sua linguagem corporal e comunicação não verbal são congruentes, as palavras que você fala têm um valor muito maior. Por outro lado, quando sua comunicação não verbal não é congruente com suas palavras, as pessoas tendem a desconsiderar as palavras faladas e se concentrar na linguagem corporal. A pesquisa também mostra que, quando as pessoas mentem, elas experimentam emoções negativas porque sabem que estão mentindo. Piscar em excesso. Às vezes a pessoa tá... Isso só vale, gente, se a pessoa tiver te dando uma justificativa, se a pessoa tiver contando uma história, se a pessoa tiver... Depende da situação, porque você pode ter um problema nos olhos e ficar piscando os olhos, você pode estar com um mal-estar nos olhos, você pode estar com um cisco nos olhos, e você vai ficar piscando, que é para aquilo sair do seu olho. Então, tem casos e casos, tá? Não vão sair por aí só porque a pessoa está piscando os olhos dizendo que a pessoa é mentirosa. Olhos correndo para um lado ao redor. Existe um exercício de trauma que a pessoa fica realmente com os olhos, entendeu? Existem exercícios visuais para as pessoas que têm problema de vista, que também assim, às vezes as pessoas vão para a rua, tomam o metrô, o ônibus, e a pessoa fica ali fazendo exercício porque tem que fazer várias vezes no dia. A pessoa não está mentindo, a pessoa está se tratando, então é preciso realmente. Inquietação. Pessoas preocupadas ficam inquietas, pessoas nervosas por outra coisa ficam inquietas, problema financeiro, por uma série de coisas. Não quer dizer que a pessoa esteja mentindo. Por isso que você tem que estudar para entender, né? Toque corporal excessivo. Eu, por exemplo, eu fico esfregando minha mão o tempo todo porque é um frio miserável, eu não vou ficar fazendo vídeo de luva. Eu tenho que, né? Em casa eu não posso ficar o tempo todo de luva. Eu preciso fazer as coisas, preciso molhar as mãos. Então eu fico aquecendo minhas mãos. Estou movimentando, né? Às vezes a pessoa tem um hábito, um mau hábito desde criança, né? Ali nervoso, teve um trauma, fica se tocando. Movimentos rápidos de cabeça. Muita gente faz isso também. Então, assim, acenar sim quando diz não ou vice-versa, tá? Rubor facial. Suar. Eu tenho um filho que desde pequenininho ele sofre de ansiedade, então ele sua as mãos. Não quer dizer que ele está mentindo. Desde criança que ele é assim. Torcendo os dedos, torcendo os dedos. Pessoas nervosas também fazem isso. Então,
É preciso que a pessoa esteja em uma determinada situação para que esses sinais realmente sejam considerados como uma mentira. Lembre-se que todos esses sinais são possíveis de enganos, não confirmação de engano. São possíveis de engano, não de confirmação de engano. Entenda a diferença. A detecção de mentiras é complexa. Não é tão simples quanto observar alguém torcer o nariz. É preciso prática e treinamentos precisos para a pessoa detectar um mentiroso. Ainda assim, usando suas próprias habilidades de pensamento crítico, observação, experiência e conhecimento prévio de uma pessoa, né? Você conhece a pessoa muito bem, a situação, você pode ter muitas das ferramentas necessárias para fazer uma avaliação clara da verdade. Especialistas em comportamento humano, psicologia, meditação, né? Que são pessoas que entendem de comunicação de forma eficaz, né? E pode ajudar você a aprimorar suas habilidades de falar em público, de observar as outras pessoas, de melhorar o seu relacionamento, tudo isso. Então, ó, beijo no coração. Tchau.